Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Técnico do Icasa, Marcelo Vilar, fala sobre desafio de enfrentar o Itapipoca fora de casa e também fala sobre novas contratações do Verdão do Cariri. Sem muitas opções, Guarani está definido para enfrentar o Barbalha no próximo domingo à tarde. Após empate ontem no Uruguai pela pré-Libertadores, elenco do Fortaleza desembarcou e já se prepara para jogo de domingo contra o Náutico. Ceará ganha folga na tabela e só volta a jogar na próxima quarta-feira contra a Caldense pela Copa do Brasil. Técnico Paulinho Kobayashi ganha retorno de Matheus Silva na lateral esquerda do Ferroviário. Jogos de volta da fase quartas e final do Campeonato Cearense acontecem neste final de semana. Partidas importantes também pelos estaduais Brasil afora. Amanhã tem Botafogo e Flamengo pelo Carioca. 18h07 aqui no Timaço da Vale FM, no ar Vale Esportes 99,9. Você quer uma grana extra pra viajar, pagar aquela conta ou comprar aquele carro zero? O Cariri da Sorte vai te ajudar. No quarto sorteio tem 60 mil reais, são 60 mil. Eu disse e vou repetir, 60 mil reais pra você é incrível. E mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. O Cariri da Sorte é só 5 reais. E o título é dupla chance. Aqui, seu sonho se torna realidade. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Confer Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, vem, vem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes, que está no ar a partir de agora, nesta sexta-feira chuvosa, aqui na nossa Juazeiro do Norte, no oferecimento dos produtos Ambev. Produtos Ambev feitos com amor, esse é nosso, é do Cariri. E aqui conosco, o grande João Filho. Boa noite, JF. Boa noite, Marco. Um abraço pra você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM, no nosso último encontro da semana com informações do nosso futebol. A gente tá por aqui. Mandar um abraço pro amigo Jackson do Espaço Verde, tá ligado com a gente, o Adriano Dias lá em Barbalha e também em Crato. Um abração pro nosso amigo Pelado, para o Theo, que é mototaxista no Crato, no posto do INSS. Todas as noites ele acompanha aqui o nosso Vale Esportes. Muito obrigado pela audiência. Antes de chamar os nossos repórteres, João Filho, confirmar as transmissões do nosso timaço da Vale FM. Amanhã, 3h30 da tarde, Icasa contra Itapipoca, jogo no estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca. Eu vou estar narrando esse jogo com os comentários de Demontier Tenório, reportagens de Aloísio Vilar. E você também vai estar com a gente amanhã também à tarde, viu, JF? Sim, senhor. E no domingo, a partir das 3 da tarde, tudo de Barbalha e Guarani.
lá no Inaldão, mando de campo do Guarani, mas como o Guarani não consegue jogar na Arena Romeirão, vai jogar em Barbalha, com narração de Delton Sá, comentários de Monteiro Tenório, reportagens Anso, que é o nosso Anderson Luiz, e a participação aqui no plantão esportivo do nosso querido João Filho, De também novo? conhecido como JF. Tem que trabalhar muito até aprender, João Filho. Pelo amor de Deus. Como dizia Mirandaço, vamos trabalhar muito até aprender. Bom, lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval, 988-42-9514. Ô Marco, antes aqui de acionar o Aloysio com as primeiras informações do Icasa, mandar aqui um grande abraço para dona Leoneide Félix, ela que é viúva do nosso querido Antônio Félix, que nos deixou há quase um ano, faleceu o radialista Antônio Félix, que lá da cidade de Barbalha, e a missa de um ano pelo seu falecimento será nessa próxima segunda-feira, às 19 horas, lá na igreja da... Você traz uma horinha antes, é 18 horas. 18 horas, tá bom? 18 horas, lá na igreja da Cirolândia, na cidade de Barbalha. A dona Leoneide convida a todos os parentes, amigos, a quem puder comparecer à missa de um ano do falecimento do nosso ex-companheiro aqui do Timaço, Antônio Félix, que nos deixou há quase um ano. Segunda-feira, marco 18 horas, lá na igreja que fica no bairro Cirolândia, na cidade de Barbalha. Rapaz, lá na Capela Santa Terezinha, no bairro Cirolândia, missa de um ano, às 18 horas, do nosso inesquecível Antônio Félix. Saudade do baixinho, rapaz. Querido colega, querido amigo aqui de profissão. E a gente aproveita e abraça a dona Leoneide, aos seus filhos, ao Samuel, filho do Antônio Félix, aos demais filhos do Félix, a toda a família, o nosso abraço, o nosso sentimento de muita saudade do Félix. Segunda-feira, missa de um ano pelo seu falecimento. É verdade, JF. Todo mundo convidado. Então, vamos trazer as primeiras do Icasa, que joga amanhã lá na chamada Terra dos Três Climas. Você já narrou muito jogo lá em Itapipoca, não já, Marco? Eu acredito que tenha sido talvez o estádio que eu tenha ido menos vezes para transmitir jogos dos clubes aqui da nossa região. Sim. Agora, interessante, viu, Aloysio Vilar? Eu não sei quando você foi lá. Quando eu fui, nunca teve essa história de três climas, não. Era só um clima, um solzão quintura pra cá, uma quintura, rapaz. Aquelas cabines bem miudinhas, você cozinhando dentro delas. Quando eu fui, só tinha um clima. Viu, Aloysio Vilar? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Pra você, ouvinte ligado na Vale, talvez os três climas sejam calor, quente e mormaço, viu, Marco Valério? Eu só estive uma única vez lá em Itapipoca. E qual era o Apenas clima? Uma vez. Era esse mesmo, viu? Era esse essa mesmo, quintura. né? Tá Abafado. Certo. Ave Maria. Deus não Deus. É do tempo do Aloysio, mas a gente pegou muito campeonato cearense, o Marco deve lembrar, de um goleiro que jogou no Itapipoca chamado Eufrásio. Rapaz, eu peguei um jogo aqui do Eufrásio, num jogo do Itapipoca contra o Fortaleza, que esse jogo veio pra cá, pro antigo Romeirão. Ele pegou muita bola. O que esse Eufrásio defendeu de bola, meu amigo, já deve ter encerrado a sua carreira, logicamente. Ele jogou no Fortaleza também. Teve uma passagem no Fortaleza e também, teve né? um ano que o Icasa tava pra cair pra segunda divisão e enfrentou o Itapipoca. Precisava ganhar do Itapipoca. Mas nesse dia... Eufrásio não deixou, não. Não, Eufrásio não... Não pegou, não? Não, Eufrásio não fechou o gol nesse dia, não. Ele foi buscar a bola na rede. Rapaz... Se naquele tempo tivesse essas histórias das apostas de hoje, ia todo mundo atrás, que Eufrásio, que foi um excelente goleiro, ele tomou cada golzinho naquele dia, meu amigo. Ih, rapaz. O Eufrásio é da época do Jefferson, você deve lembrar do Jefferson, que foi goleiro também do Ceará, do Jefferson, Ivan Noé, Xadá, Icasa, Ceará, grandes goleiros. Aloysio Vilar, por gentileza, prossiga. Muito bem, JF. A gente segue aqui com as informações do Verdão do Cariri, que volta a campo amanhã, depois de 10 dias do seu último compromisso pela Série B do Cearense, que foi contra o Crateús, aquele 0-0 polêmico na Arena Romeirão. E agora o Verdão vai disputar a sua primeira partida fora de Juazeiro. Pois é, o primeiro compromisso já na quinta rodada. Na verdade é o quarto jogo, mas a rodada é a quinta deste campeonato cearense da segunda divisão. O Verdão chegou hoje 1h
da manhã lá em Itapipoca e agora à tarde o elenco fez um último trabalho tático na areninha lá do município de Itapipoca. Mas antes nós aproveitamos para conversar com o técnico da equipe icasiana, Marcelo Vilar. E ele falou um pouco da dificuldade que é enfrentar o Itapipoca nos seus domínios, falou também sobre as novas contratações e perspectivas de outras que devem vir durante a competição e, claro, também de todo esse ambiente que é favorável ao Icasa no momento. Boa noite, torcedor do Icasa. A gente procurou aproveitar da melhor maneira possível, né? E eu gostei do que aconteceu. Nosso time tem a cada treino, a cada jogo evoluído e a gente espera poder fazer um bom jogo, mesmo que achando que vai ser difícil. Adversário, campo diferente do nosso, adversário empolgado pela boa atuação que fez contra o Tiradentes, mas vai ser um grande teste pra gente, porque o nosso objetivo é continuar na ponta da tabela. Marcelo, você perdeu o Gustavinho na última partida, deve ficar um mês fora. O atacante Ninho Rosa também ainda não tem condição de jogo, mas por outro lado chegaram 2 novos reforços, 2 atacantes. O que é que você teria para falar desses 2 novos nomes que chegam pro Icasa para a Série B do Cearense? Primeiro dizer que uma pena, né? A gente ter perdido o Juninho Rosa logo no início, né? Uma contusão de grau 3 que realmente atrapalhou ele até agora. E o Gustavinho, né? Vinha sendo um dos destaques da equipe, vinha evoluindo, crescendo jogo a jogo e realmente é uma perda grande. E, entretanto, a diretoria agiu rápido dentro daquilo que a gente tem colocado para eles e está colocando à nossa disposição aí o Catarina e o Felipe Araújo, 2 bons jogadores, que eu espero que eles possam entrar no bid o mais rápido possível para a gente já estar utilizando. Marcelo, você tem conversado com a diretoria também para que novos reforços cheguem para outros setores? Olha, a gente conversou com isso desde o início da competição, né? A gente sabia que iria avaliar o que é que ia acontecer nos primeiros jogos e trabalhar em cima da data limite de inscrição para poder reforçar a equipe, né? E a gente tem conversado com a direção e o que eu posso dizer nesse momento é que a direção tem se esforçado para trazer mais jogadores para que o Icasa fique mais forte, porque todos os times estão se reforçando nessa reta final. E o campeonato está na fase classificatória ainda, é um campeonato que dá a oportunidade de se classificar 6 para as próximas fases, né? Claro que o objetivo do Icasa é ficar em primeiro ou segundo lugar para poder já ir para o quadrangular final. Mas todas as equipes até o 6º lugar têm condições de estar no quadrangular. Então as equipes sabem disso, vão se preparar, falta um pouco mais de 1 mês e meio de competição e quanto mais o Icasa se reforçar, mais perto, né, dos adversários a gente vai estar. Marcelo, algumas entrevistas atrás você chegou a dizer que a equipe não tinha ainda a sua cara, que enfim, não estava ainda naquilo que você pretendia trazer para os jogadores. E agora, passadas 3 rodadas, você diria que está próximo do que você desejou? Não, primeiro que a minha cara é muito feia, né? Se o time tiver a minha cara, vai estar um time feio. Mas a gente sente a evolução da equipe. É claro que quando você pega uma equipe do zero, como aconteceu com a gente, algumas situações a gente vai ter condição de ir crescendo, de ir desenvolvendo, de acordo com os treinamentos, com os jogos, porque vão aparecendo as situações, né? Aí tem jogadores digamos assim, de diversas formações. Então eles vêm com um pensamento, até eles entenderem o pensamento do treinador, vai um tempo. E eu estou sentindo que isso está acontecendo e o nosso time está ficando, está caminhando, digamos assim, né? Para o que a gente espera, que é um time competitivo, um time que marque e jogue, um time que tenha o controle do jogo, seja um time que vá em busca do gol. Este é o técnico do Icasa, Marcelo Vilar, e a equipe não tem a cara dele de jeito nenhum, viu, Mark JF, mas está bem próximo daquilo que ele pretendia realizar já desde a primeira rodada deste campeonato cearense. O fato é, o Icasa está invicto, não tomou nenhum gol até agora, mas vai conhecer uma outra realidade amanhã, um outro gramado bem diferente daquele da Arena Romeirão, né? Realmente é um outro ambiente, não só por conta do clima lá de Itapipoca, mas também por conta dessa questão do gramado que os jogadores não estão acostumados. E a gente falou aí na entrevista sobre o Felipe Araújo e também sobre o Emerson Catarina. Infelizmente, eles não terão condições de jogo, viu, Mark JF? Era aguardada que as rescisões desses jogadores caíssem no bid, tanto do Serra Branca quanto do Campinense, mas isso não aconteceu, portanto, os jogadores ainda não têm condições, não foram regularizados como jogadores do Icasa, então apenas viajaram, vão assistir ali de camarote essa partida de amanhã entre Icasa e Itapipoca.
Bom, então tomara que o Icasa possa ter uma boa postura amanhã, vai jogar fora de casa, o estádio acanhado, né, Marco? Como é o Perilo Teixeira, o Itapipoca não vem... Você tem a posição do Itapipoca na tabela de classificação, Marco? Digo já. O Itapipoca me parece que não vem bem no campeonato da segundona, e a expectativa é que o Verdão possa fazer... É o terceiro, viu, JF? É o terceiro? Isso, ele então venceu tá bem, então tá bem, não tá mal duas. não. Tá bem. Então a expectativa de melhor, um ingrediente a mais aí para que a gente possa ter um bom jogo amanhã lá no Perilão, como é chamado lá o estádio da querida cidade de Itapipoca, e tomara que o Icasa possa fazer um bom jogo, voltar com um bom resultado. Um empate é considerado um bom resultado, mas o bom mesmo, Marco, são os 3 pontos para que o time possa assumir novamente de maneira isolada a liderança. A gente lembra para o torcedor que o Icasa divide a liderança com o Floresta, cada um tem 7 pontos na tabela de classificação, e a nossa torcida para que amanhã o Icasa consiga vencer o Itapipoca. O Icasa vai ter o seu primeiro teste de fogo, né? Fora de casa, contra uma equipe que começou fazendo uma campanha de razoável para boa, que é o Itapipoca. E só para satisfazer a sua curiosidade, meu filho, o Itapipoca ganhou do Tiradentes 2-0. Sim. O Icasa também enfrentou o Tiradentes, foi 2-0. Sim. Depois o time do Itapipoca enfrentou o Crato, foi 0-0 esse jogo. 0-0. Né, o jogo foi lá no Inaldão. Aí já são 4 pontos. Foi o único ponto do time do Crato até agora no campeonato. E o Itapipoca empatou fora de casa 2-2 com o Horizonte. Então tem 5 pontos na tabela. Ou seja, o time do Itapipoca, ele tá fazendo certinho, né, aquela planilha do chamado dever de casa. Vencer em casa e buscar ponto fora. Exatamente. Então tem 2 empates fora. O único jogo que ganhou foi em casa, né? Jogou em casa uma vez e ganhou 2-0. Quer dizer, não foi tão apertado assim. É uma boa equipe. O Icasa tem que ter cuidado com esse time do Itapipoca. É um time que já tem uma certa tradição no futebol cearense. Então acho que vai ser um jogo muito interessante para o torcedor acompanhar amanhã entre Itapipoca e Icasa. Meu querido Luiz Vilar, mais algum detalhe nesse seu primeiro momento de informações? Só dizer que esse jogo do Itapipoca com o Tiradentes foi sábado, viu, Marco? Esse foi o último jogo do Itapipoca, ou seja, a equipe vem empolgada, embalada por esta primeira vitória que foi no final de semana, depois de 2 empates no Campeonato Cearense da Série B. Ou seja, depois dessa primeira vitória, a equipe chega novamente para jogar em casa e agora diante do Verdão do Cariri. Tá bom então, esse é o Aloysio Vilar com as primeiras informações do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. Amanhã, 3h30 da tarde, a bola vai rolar. Itapipoca e Icasa, cobertura completa do Timaço da Vale FM. Em Juazeiro, Marco, são 18h29, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Vamos em frente, no Timaço da Vale FM, oferecimento produtos Ambev. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps com vários sabores, os snacks de cebola e bacon, deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bobonieres os nossos produtos. Produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Marco Valério conhece Val das Tapiocas. Conheço. Tá escutando a gente agora. Grande torcedor do Vasco. Um abraço nosso amigo Val das Tapiocas. Um abraço, querido. Sucesso aí, obrigado pela audiência. Bom, se você é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados, 999933031. Um abraço também pro Messias, tá acompanhando a gente lá no bairro Triângulo. Muito obrigado então ao Messias pela audiência. E lembrando que o nosso programa você acompanha as imagens no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval, que tem promoção toda quarta-feira, mas sem promoção hoje, mesmo assim vale muito a pena você pedir a sua pizza.
Lá também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Você pode ir presencialmente lá na Avenida Carlos Cruz ou então dá uma ligadinha para Pizzaria e Hamburgueria Oval, 988429514. Este número também é o WhatsApp. A gente fala também, meu querido Marco Valério, do ESC Cursos, que comunica que estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC Med, com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Não perca tempo e matricule-se agora mesmo, faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e também no Enem, além da melhor equipe de professores, ótimo material didático, uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações, ESC Cursos, que fica, você vai ligar, você tem um número de WhatsApp, vou passar para você agora, 999822476, ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. E lembrando que no próximo domingo você pode ganhar R$60 mil no Cariri da Sorte, tem ainda R$5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte pelas dezenas, 20 sorteios de R$500. Então lembrando, R$60 mil no quarto prêmio. E toda essa premiação você concorre pagando apenas R$5. E comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando as ações da Pai Brasil. Você só tem hoje e amanhã para comprar, porque o sorteio já é no domingo. Você pode inclusive baixar o aplicativo do seu Cariri da Sorte no celular e comprar aí pelo seu celular. É daqui, é do Cariri, é Cariri da Sorte. Daqui a pouco tem informações do Guarani, que joga domingo. Pois é, as suas últimas cartadas aí para buscar a permanência na primeira divisão do campeonato aqui do Ceará. A gente fala pra você do Crato. Atenção, você do Crato, viu? A nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite Glam Moda e sinta-se em casa. Vamos em frente com o timaço da Vale FM, também em nome de Sofumê Service. Meu amigo, quer colocar revestimento fumê no seu carro? Vá para o melhor lugar, excelente serviço, um ótimo preço, um atendimento muito especial. Tem revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tô falando da Sofumê Service, que é trabalho com garantia. Olha lá, tem uma película de alta performance que tem garantia de até 10 anos. É isto mesmo, é na Sofumê, Rua José Marrocos, 408. O telefone é o 2156-6714. A gente fala também do Colégio Compasso, equipe pedagógica preparada para o seu filho, para a sua filha. Uma estrutura maravilhosa. Vale a pena você conhecer e matricular aí o seu filho ou a sua filha no Colégio Compasso, na Rua Odilon Gomes 474, o bairro é Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Daqui a pouco tem Anderson Luiz com notícias do Guarani, que encara o Barbalha. Barbalha e Guarani, que você vai acompanhar domingo 3:30 da tarde, narração de Delton Sá. Oferecimento Gênesis Solar. Faça seu orçamento para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% no seu projeto. A parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Só que chega um momento em que você para de pagar o financiamento, aí vai pagar uma taxinha bem mais em conta. Eu fiz, aprovei e indico. Gênesis Solar, chama no zap 981 23 79 56. Fale com meu amigo Luciano Carvalho, grande torcedor do Icasa e do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente fala também da Grage Veículos. O Timaço indica para você a Grage, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Veículos muito, muito bacanas. Nossa, com procedência, qualidade, o atendimento, o melhor preço da região do Cariri. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é verdade, viu? Carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado. Mais informações é na Grage Veículos Multimarcas,
Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Churrascaria Mão de Vaca de portas abertas para receber você e sua família, além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível. O melhor churrasco da cidade. Meu amigo Boi da Rifa vive lá na Churrascaria Mão de Vaca, que ele gosta de coisa boa. Além daquele churrasco sensacional, pratos deliciosos que conquistaram toda a nossa região. Deu água na boca, hein? Churrascaria Mão de Vaca. E tem delivery também. Tá chovendo, quer sair de casa, é só pedir. 98865-7741. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, onde na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é completa, tem para você cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. A loja fica localizada na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, o número 320. WhatsApp para mais informações 99812-5851. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem torradas, biscoitos e sequilhos, tudo com a qualidade Panebom Pão Nosso. Também tem a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. Além disso, também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha JF. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir, reformar, passa lá na Beira Rio. Tem tudo para você em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega da obra com madeiras direto do Pará. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Mais informações na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp, tem o WhatsApp para você da Madeireira Beira Rio, 99840 1976 e o número fixo 3512-5007. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Se quiser pedir também é muito fácil, é só acionar o J Food. Você vai ligar no 988380548. Pode ligar ou mandar mensagem de WhatsApp 988380548. Conosco também Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei os produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. E o telefone da Ramagem Couros é 3571-3758. A gente fala também da Fox, com equipe técnica especializada. Pois é, aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fica preocupado não, meu amigo. É a Fox. Tem uma equipe show para você, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você também. Fox do Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Tem uma loja Fox aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. Mandar aqui um abraço especial pro nosso querido amigo Júnior Pitombeira, do Cariri da Sorte, tá acompanhando o nosso Vale Esportes. Domingo tem 60 mil no prêmio principal do Cariri da Sorte. Conosco também, JF, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais em nossa região. E a gente fala também do Hotel Amuarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai à Fortaleza, hospede-se no melhor. Hotel Amuarama, reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Também com o timaço já o presente, JF. Já o presente, porque pensou presentes, pensou já o presente, tudo pra sua casa. Não dá pra esquecer da Jal Presentes, pelo amor. Não esqueça da Jal Presentes. Decoração completa pra deixar a sua casa bonita.
Você vai deixar sua casa lindíssima, tem brinquedos, enfim, tudo que você precisa em um só lugar, vendas no atacado, no varejo. A galera tá voltando aí às aulas. Exatamente, mochilas escolares, enfim, passa na Jau Presentes, que o endereço é muito fácil, Clóvis Bevilacqua 536, ali no meio do quarteirão. Você vai ter lá o nosso amigo Juraci, toda a equipe da Jau Presentes. Pensou presentes, pensou Jau Presentes. Você chegando lá, meu amigo, é tanta coisa boa, bonita e barata, que dá vontade de você levar tudo. A verdade é essa. Porque dona de casa tem o local certo para deixar a casa linda. É a Jau Presentes. Jau Presentes é nota 10 aqui no centro da cidade. Bora falar então do Leão do Mercado. Cadê a hora, JF? Bom, são 18h41, a hora sempre em nome... Novo Rio Veículos. A sua concessionária Chevrolet no Cariri. Aproveita as ofertas aí, pós-carnaval, final do mês de fevereiro, lá na Novo Rio Veículos. A melhor opção do seu carro zero com a marca Chevrolet. Vamos em frente falar agora do Guarani. Mas aí já falamos do em casa, hora de falarmos do Leão do Mercado. Guarani que ainda briga, o pulso ainda pulsa no Leão do Mercado para tentar a sua permanência na primeira divisão do futebol cearense. Tomara, meu querido Anderson Luiz, que isso aconteça. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani segue trabalhando para esse jogo, inclusive hoje realizou seu último treino para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Barbalha, onde o Leão do Mercado tenta mais uma vez a primeira vitória no Campeonato Cearense. 7 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate sequer o Guarani conseguiu. O Leão do Mercado tem esses primeiros 3 pontos durante a competição e tem poucas opções. O técnico Ferreira perdeu 2 peças importantes para esse jogo. O lateral esquerdo Guilherme falou com a diretoria e está de fora do time do Guarani para o restante da temporada. E também o volante da Silva, que agora, inclusive hoje, foi anunciado pela equipe do Tiradentes, que será acomodada pelo técnico Lamar na segunda divisão do Campeonato Cearense. O Guarani perde essas 2 peças e sem muitas opções, o técnico Ferreira já definiu o time que vai enfrentar o Barbalha, que vem com o Diego no gol, o Arthur na lateral direita, Felipe Gabriel na zaga, o William na lateral esquerda, meio campo de Da Silva, Breno, Aleph e Eric, e o ataque de Jalisson e Luiz Eduardo. Essa deve ser a possível equipe que vai enfrentar a equipe do Barbalha no próximo domingo. Nós conversamos com uma das esperanças de gols do rubro-negro juazeirense, que é o atacante Jalisson, que ele fala justamente sobre esse momento do Guarani e dessa esperança desses primeiros 3 pontos na competição. A gente teve bastante tempo para treinar, fez os erros, né? E vamos pra cima deles com tudo, né? Que é o último jogo que a gente tem pra ganhar e se manter vivo ainda na competição. E é o que a gente possa fazer um grande jogo lá e sair com resultado positivo, né? O que é que essa sequência de resultados negativos influencia dentro do psicológico dos atletas quando vai para um jogo complicado como este? É bastante complicado mesmo. Mas, como eu disse, a gente teve bastante tempo para treinar, para focar bastante. E a mente da gente tá tranquila que a gente conseguiu até abrir o resultado contra eles lá e, se Deus quiser, a gente vai sair com resultado positivo também. As palavras do atacante Jalisson falando justamente sobre a expectativa de conseguir a primeira vitória no Campeonato Cearense, para aí dar uma respirada, João Filho, dar aquele sobrevida, posso dizer assim, na competição, para o Guarani sonhar em continuar na primeira divisão do Campeonato Cearense. É o que o torcedor espera, que o time vá a campo domingo e definitivamente conquiste a vitória, porque só o que interessa ao Guarani é vencer o Barbalha, se quiser continuar com chances aí de permanecer na primeira divisão, a depender do resultado de amanhã. Amanhã tem Pacajus e Caucaia. Domingo, Guarani, Juazeiro e Barbalha. São as 4 equipes que estão no quadrangular do descenso. Uma vitória do Caucaia amanhã já garante o Caucaia matematicamente na primeira divisão do ano que vem. O Caucaia tem quantos pontos? Vai com quantos pontos? O Caucaia... Não. O Caucaia... Tem 6. Não. Aí nós temos ainda muitos pontos. Nós temos ainda... São 4 rodadas para disputar. Temos 12 pontos a disputar. Então, tem 12 pontos a disputar. Então não garante ainda o Caucaia matematicamente. Mas se ele ganhar amanhã, ele vai a 9 e só disputará mais 9, né? Isso, justamente. Então, mas ainda mesmo assim não garante. Porque o Guarani pode chegar a 9... O Barbalha pode passar de 9, o Pacajus também. Então não garante ainda o Caucaia na primeira divisão, mas encaminha bastante essa situação do Caucaia, porque o Caucaia joga na sequência do mesmo jeito que o Guarani joga 2 jogos
contra a equipe do Barbalha, o Caucaia joga 2 jogos contra a equipe do Pacajus, então encaminha bastante a continuidade do Caucaia na primeira divisão. E mais uma derrota do Guarani, caso ela se concretize domingo, vai deixar o time numa situação cada vez mais difícil de permanência na primeira divisão do futebol cearense. E vocês estão falando aí do Caucaia, que já pode dar um passo importantíssimo se vencer amanhã para se manter na primeira divisão pro ano que vem. Eu vi os jogos do Caucaia, tanto contra o Barbalha contra o Guarani. Sinceramente, não vi nada demais nesse time do Caucaia. Para mim, um time fraco também. Um time que não tem muita qualidade. Ganhou os 2 jogos por placares mínimos. Mais importante para eles lá é que o time ganhou, mas não tem nada demais esse Caucaia. Um time realmente muito comum. Por isso que está no quadrangular do rebaixamento. O problema é que os nossos times são muito fracos, né? Infelizmente, a verdade precisa ser dita. O Guarani não disse ao que veio no campeonato e é com muita tristeza que a gente chega a essa conclusão, porque o Guarani teve uma segunda divisão bem complicada ano passado, conseguiu acesso numa campanha heróica, mas o trabalho desse ano está sendo muito ruim. O Guarani não se preparou de forma conveniente para um campeonato cearense de primeira divisão. Esse time do Guarani ele não dá para jogar nem segunda, quanto mais primeira. E o Barbalha é a mesma coisa também, mesmas dificuldades, está tentando melhorar, né? Acredito até que o Barbalha tem um certo favoritismo para esse jogo do próximo domingo. Se ganhar, já irá a 6 pontos e entra definitivamente na luta contra o rebaixamento. Tomara que pelo menos um dos nossos representantes escape, para que não caiam os 2. Os 2 que subiram. Já está praticamente impossível os 2 conseguirem se manter. Matematicamente teriam ainda essa possibilidade, mas está muito difícil. Então tomara que pelo menos um consiga sobreviver. E o Barbalha conseguiu uma vitória fora de casa contra o Pacajus. Foi uma vitória importantíssima, né? Tem 2 jogos contra o Guarani. Quer dizer, se o Barbalha souber aproveitar o fato de jogar no Inaldão e conquistar os pontos que precisa, o Barbalha vai chegar nas últimas rodadas brigando pela permanência, né? É uma pena que nessas 2 próximas rodadas, Barbalha e Guarani, um vai matar o outro. Sim. E se empatarem os 2 jogos, os 2 morrem abraçados. A grande realidade é essa. Mas vai depender muito do que acontecer lá em cima. Porque, por exemplo, se o Caucaia vencer os 2 jogos e acontecer 2 empates, o Barbalha fica numa situação melhor. Vai a 5 pontos e fica à frente do time do Pacajus. Então, tem que saber o que vai acontecer também nos 2 jogos lá entre Caucaia e Pacajus. O Pacajus perdeu alguns jogadores importantes. Por exemplo, o Lopeu, que fez o gol contra o Guarani, não faz mais parte do elenco do Pacajus. E o substituto imediato era o Índio, que até entrou na partida aqui contra o time do Guarani e também acertou com o Guarani de Sobral. O Pacajus tem algumas baixas no seu elenco para a continuidade da competição. Quem mais perdeu nesse quadrangular foi o Guarani, alguns atletas, que a gente já sabe que a qualidade do time do Guarani não é lá essas coisas. E o time do Pacajus também vem perdendo atletas importantes. Então o Barbalha vem numa crescente, o Caucaia já tem um elenco melhor qualificado, mas não dentro de campo consegue mostrar isso. Então esses 2 jogos vai definir bastante quem serão as equipes, e já pode até definir quem serão as equipes que irão continuar na primeira divisão do Campeonato Cearense. Agora, o Guarani precisa entrar em campo no próximo domingo com aquele espírito que sempre foi tradicional do time do Guarani, né? Não essa coisa que a gente está vendo aí nesses últimos jogos, né? Com esses lances terríveis, principalmente no final da partida, no momento decisivo. Tomara que a coisa possa ser diferente e que o nosso Guarani, que a gente respeita e gosta tanto, possa pelo menos terminar com dignidade. É essa palavra que tem que ser a ordem dentro do time do Guarani. Claro, vai buscar a vitória, vai tentar sobreviver, ninguém jogou a toalha ainda, mas sobretudo, elenco do Guarani, dignidade. Que vocês tenham pelo menos isso no restante desse campeonato, na participação do Guarani. Domingo, 3h30, Barbalha e Guarani, o primeiro dos 2 jogos que o Guarani vai ter contra a equipe do Barbalha. Você vai estar lá, né? Sim, eu vou estar lá.
Rapaz, eu soube que o Anderson adora o Inaldão. Gosto do Inaldão. Também dou o maior valor trabalhar no Inaldão, sabia? Fica ali pertinho do campo, a gente tem uma visão boa. Gosto do PV também, acho legal trabalhar no PV. Não, o Inaldão é melhor. Não, ainda gosto mais do Inaldão. Prefiro a Arena Inaldão. Com certeza. Pois vamos pro intervalo, JF. Daqui a pouco tem Super Luz. Um abraço pro Robson Borges, lá na Rui Barbosa, ao Sargento Deusdete, que é do FTA. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Neguinho, lá da Redífica São Francisco, Raimundo Benjamin, no bairro Santo Antônio, que torce pro Leão do Mercado. A gente volta já já. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Você quer uma grana extra para viajar, pagar aquela conta ou comprar aquele carro zero? O Cariri da Sorte vai te ajudar. No quarto sorteio tem 60 mil reais. São 60 mil. Eu disse e vou repetir. 60 mil reais para você é incrível. E mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. O Cariri da Sorte é só 5 reais. E o título é dupla chance. Aqui, seu sonho se torna realidade. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511 3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Não é o Marco Valério, mas é o João Filho que volta com muito mais informações aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Bom, daqui a pouco tem Kilber de Campos que vai atualizar o torcedor. Informações do Ceará, do Fortaleza e também do Ferroviário que estiveram em campo. Fortaleza que esteve em campo ontem pela pré-Libertadores da América e conseguiu um ótimo resultado lá no Uruguai. Empatou com o Deportivo Maldonado 0-0. Vai ter o jogo da volta. E o Fortaleza agora vai decidir em Fortaleza a volta da Arena Castelão, Marco. A sua sorte aí se vai seguir adiante em busca de tentar uma vaga na fase de grupos da Taça Libertadores desse ano. Eu tô tentando achar Kilber de Campos. Tá tentando achar, tá certo então. Enquanto você tenta localizar Kilber de Campos, Aloysio Vilar, por favor, traga pra gente mais informações do Verdão, Aloysio. Ok, JF de volta aqui dentro do Vale Esportes com as informações da equipe casiana. Olha, JF, sempre tem torcedores que perguntam pra gente sobre os valores dos ingressos, mesmo o jogo sendo fora, né? No caso de amanhã, na cidade de Itapipoca. Então a gente traz essa informação aqui pra quem desejar ir ou quem já está aí planejando, né? Os ingressos custarão R$20 lá nas gerais do estádio Perilo Teixeira e R$30 nos bancos, né, das arquibancadas. Meia entrada nos dois setores e mulher também paga meia. Repetindo, na geral R$20 com a meia de 10, nas arquibancadas 30 com meia de 15 e mulher paga meia também, tá bom? Então tá aí os valores para você, torcedor do Icasa que desejar ir assistir esse jogo lá em Itapipoca, ou já tá de repente ali por perto, né, mora ali por perto e quer ver o Verdão do Cariri em campo por esta quinta rodada do Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Só lembrando ao torcedor que o lateral direito Gustavo, que foi titular absoluto até agora, não viajou com o elenco, já que ele sentiu a posterior da coxa ainda em um trabalho na academia nesta semana. E aí o seu substituto natural deve ser o lateral Alex Rocha. Então já deveremos ter essa mudança como certa aí na partida de amanhã com a entrada do Alex Rocha. E lá na frente, o técnico Marcelo Vilar não decidiu se vai entrar realmente com 3 atacantes, já que ainda não tem à disposição o Felipe e o Emerson Catarina, ou se vai utilizar apenas 2, né? Um 4-4-2, assim como fez lá na primeira rodada diante da equipe do Crato. Ele tem aí algumas opções para o meio. Ele vem sempre utilizando o Jardel com o Elivelton como volantes e o Felipe Salles, que também já ganhou a condição de titular depois que saiu do departamento médico. Ele poderia também utilizar ali, ao lado do Felipe, o meia Alex Mineiro. No ataque, ele tem à disposição o Pingo, tem também o Fernandinho, o Brito e o André Tavares, que também tem condição para esse jogo, né? Vamos aguardar então. Amanhã a gente volta minutos antes da partida e traz aí todos os detalhes para o torcedor do Icasa, já com a definição do técnico Marcelo Vilar para esse primeiro compromisso fora de casa, viu, JF Marco? Tá certo então, meu querido Aloysio Vilar, com informações do Icasa aqui no Timaço da Vale FM. Pois não, Aloysio. Senti falta da sua vinheta e do Marco Valério hoje, viu? Ih, rapaz, foi, né? Eu fiquei só esperando aqui e nada. Você tá gaiatinho, né, rapaz? Rapaz, ficou bom, depois viu, que você foi pro carnaval, né? Ficou bom, Marco. Ficou boa, foi? Produção de milhões. Tá certo. Eu prefiro a vinheta de Los Pedes. Tá certo? Qual é? Bom, é aquela lá que eles falam, eu não sei fazer. Por isso que eu não, Nem eu. não saberia lhe dizer como é. Sei que fala Lousa, alguma coisa, mas eu não tenho voz pra fazer aquela vinheta. Mas entendeu? quem vai falar agora é Kilmer faz, muito bem. Kilmer de Campos vai trazer informações lá da capital do estado. Grande abraço, boa noite pra você, Kilmer. Fala, Lousa.
Boa noite, um abraço, meu querido João Filho, um abraço, Marco Valério. Aliás, Fortaleza molhada, tal qual como Juazeiro do Norte. A chuvarada por aqui começou na madrugada e se estendeu até por volta de meio-dia. A FUNSEMI registrou 60 milímetros e várias ruas ficaram alagadas aqui na capital cearense. O time do Ceará, dos três grandes, é o único que não joga no final de semana. O Vozão ganha o final de semana de folga porque quarta-feira joga no interior de Minas contra a Caldense pela Copa do Brasil e jogando pelo empate para avançar para a próxima fase. No Ferroviário, boas notícias. Matheus Silva, lateral esquerdo, recuperou-se de contusão na coxa e está relacionado e concentrado no Hotel Malibu, aqui no bairro da Aldeota, para o jogo de amanhã contra o Maracanã de Maracanaú. No jogo da ida, o Ferroviário venceu o Maracanã pelo placar de 2-0, pode até perder por 1 gol e mesmo assim estará classificado. O Ferrão, que enfrenta o Maracanã, às 4 da tarde, passando, joga contra o Fortaleza numa das semifinais. O outro representante aqui da capital, o Atlético Cearense, já se encontra em Iguatu. Amanhã enfrenta o Iguatu às 18h30 no Morenão. O Atlético que tem uma tarefa dificílima, reverter o resultado. No jogo da ida, o Atlético aqui da capital perdeu para o Iguatu 2-1 e amanhã precisa devolver a diferença de 1 gol para provocar pênaltis ou 2 gols para classificar de forma direta. O Iguatu joga pelo empate. E o Fortaleza aterrissou por aqui 12h45. Ainda bem, viu? Porque o aeroporto pela manhã esteve fechado pela chuvarada e às 14h55 o aeroporto fechou de novo, a pista ficou danificada e durante 2 horas vários voos foram remanejados para Natal e para a cidade de Teresina. A delegação do Fortaleza, procedente do Uruguai, aterrissou por aqui por volta de 12h15. Na sacola, o empate. Foi bom, porque o jogo foi muito ruim. O Fortaleza enfrenta de novo o Maldonado na próxima quinta-feira, na reabertura do Castelão. Ao vivo, Fortaleza, toda molhada ainda, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale. Valeu, Kilmer, grande. Ô, Kilmer, só uma pergunta pra você, Kilmer, porque todo mundo comentando aqui no Juazeiro, várias pessoas perguntando por que é que Los Pedes não estava ontem lá no Uruguai, em Montevidéu. Não, Los Pedes estava na arquibancada. É a terra dele. É. Ele foi sim, porque a câmera não focalizou, mas Los estava lá. Que Los não fez nenhuma foto, porque geralmente Los viaja, né? E faz as fotos. Aí, mas Los não mandou nenhuma foto, por isso que aí ficou essa dúvida aqui. Talvez Los Pedes tenha esquecido o celular dele em casa ou no hotel. Tá certo, tá bom. Tá explicado agora, tá bom, Kilmer? Um abraço, Um abraço, grande, super, mega, hiper Kilmer de Campos, conosco aqui, ao vivo, dentro do nosso Vale Esportes. Um abraço pro Isaac, deixa de invenção. Isaac pedindo a vinheta nova. Rapaz, chegou um áudio aqui também. Eita, meu Deus do céu. A vinheta, Marco Valério. A vinheta. Tá vendo aí? Marco Valério. Tu sabe quem é a culpa, né? A culpa é de Gatassai de novo, veio né? nem trabalhar hoje. Gatassai inventa esses negócios aí. Bota aí, João Filho, a vinheta aí. Primeiro a sua. Eu não sei onde é que tá, não. Não, aí é boicot. Não, eu não sei onde é que tá. Aí já é trairagem sua. Não venha me dizer... Não venha me dizer que você não sabe aonde tá essa vinheta. Na pasta de vinheta, JF. Não tá. Aqui na João pasta Filho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pois olha, eu vou chamar o Anderson, você procure e acha aí, viu? Deixa eu ver se eu ainda consigo encontrar aqui. Essa vinheta foi ao vivo? Foi gravada ontem, rapaz. Pelo amor de Deus, ó.
Vamos lá, Anderson, falar do Guarani enquanto o JF procura ali. Ele só sai daqui quando ele achar essa vinheta agora. Leandro Mercado teve um dos seus jogos alterados, somente a data, o jogo contra a equipe do Caucaia, Marco Valério. A gente até, inclusive, tinha destacado aqui, o horário continua o mesmo, às 15h30, que seria no domingo, passou para segunda-feira, dia 6. Dia 6, Guarani e Caucaia é o jogo na sequência. O Guarani joga os 2 jogos contra a equipe do Barbalha e na sequência enfrenta o Caucaia em casa. E esse jogo irá acontecer no próximo dia 6, numa segunda-feira, viu, Marco? Rapaz, estão me dizendo aqui que apagou a vinheta. Como é que pode um negócio dele? Eu nem ouvi, o povo apaga minhas vinhetas sem saber. Tu ouviu, Boi? Não ouvi. Ah, rapaz, foi decepcionante agora, viu? Vamos abrir uma CPI pra investigar esse negócio aí, viu? Antes que o senhor abra a CPI... Tem uma câmera em cima de você aí que abraço aqui viu? o Fabrício, que é aniversariante do dia. Recebe os parabéns do nosso amigo Tico da Buchada, o Alão, o Divan e o Deca. Parabéns, Fabrício. Felicidades. Tudo de bom na sua vida. Bom, final de semana com muito futebol. Marco destaque para clássicos. Pois não, Marco. Não, é porque você disse que a vinheta não tá aí? Então ela tá aí? Tá na pasta do Vale Sport, o nome, ó. Tá. Mas olha, onde é que você acha pão? Na padaria. Onde é que você acha sapato? Numa loja de sapato. Onde é que você acha uma vinheta de uma rádio? Na pasta do computador, João Filho. Pelo amor de Deus. Quando se tem a comunicação que está em determinado canto, é fácil de achar, né? Ah, não, tá bom. Vou procurar a vinheta numa banca de banana agora. Pronto. Na pasta do... Mas é claro, é óbvio que tava na pasta do Vale Esportes, né? Aí ele depois não quer que eu me irrite, né, Anderson? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa aqui? João Filho, para JF. Essa é a primeira. Não, mas nessa aí não. Nessa aí não. Pera aí. Eu não sei porque eu não tava aqui no programa não, cara. ontem. Não é essa aí não, Quem inventou isso foi Delton Sá. Foi Gataçai, foi Delton Sá não, foi Gataçai. Pera aí. Tem mais? Tem outra aqui, vai. João Filho, não é para JF. Pera aí. Rapaz, agradeço o rapaz que fez uma vinheta pra você. Um abraço pra Bibi. Você nem agradece, é mal além de tudo, mal agradecido, né? Tá vendo aí, Bibi? Homem, pelo amor de Deus, homem, deixa de ser fã dele, que ele não tá nem aí, não. Homem, pelo Tem amor. a sua aqui Pronto, também. acabou? Tem uma do senhor aqui também, ó. Marco Valério. O senhor fez essa tem um ecozinho no final, né? Bota aí de novo. O senhor fez esse rebuliço todo? Eu gostei. Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê? Marco Valério. Não, essa não foi igual a primeira, não. Foi não. Aquela primeira foi mais animada. Vamos ficar a noite Bibi, toda. estão boicotando você aqui. Tão não. Tão é muita gente. Chama-se JF. Boicotando você. Marco Valério. Aí tá certo. Esse eu gostei mais. É mais animado. Tá certo? Podemos ir embora? Tem a música, cara. Tô doido Foi mas eu cortado. não achei com a musical aqui. A musical É eu não uma achei vontade danada. Bom, antes de você trazer alguns jogos importantes do fim de semana, João Filho, lembrar mais uma vez, segunda-feira, 18 horas, lá na capela, né, de Santa Terezinha. Deixa eu ver aqui o local, bem direitinho mesmo. Capela de Santa Terezinha, no bairro Cirolândia, em Barbalha. Missa de 1 ano de falecimento do nosso querido e inesquecível Antônio Félix, o baixinho, né? Tão querido, tão simpático, tão querido por todos nós, que morreu de forma repentina, né? Não esperávamos o falecimento repentino, assim, de forma abrupta, do Félix. Vai completar 1 ano, portanto, no próximo dia 27 de fevereiro. E próximo do aniversário dele, porque eu lembro bem, o Félix, ele fazia aniversário dia 3 de março. Até ele brincava aqui, é o mesmo dia do Zico e tal. Então, infelizmente, ele faleceu alguns dias antes. Missa de 1 ano, segunda-feira, 18 horas, lá na Capela de Santa Terezinha, no bairro Cirolândia, em nome da família do Antônio Félix, convidando os demais colegas de rádio e também todos os barbalhenses, caririenses, enfim, que assim como nós tem um respeito muito grande pelo Félix. Só achou aí? Bote aí pra tocar aí, bote aí. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Ah, mas isso aí não. Filho, para JF. Aqui teve uma mixagenzinha, né? Bota de Marco Valério, agora eu não ouvi.
Essa ficou boa. Rapaz, tá vendo que tem produção? Ele botou no seco, rapaz. Foi. JF, faça isso não com o Bibi, JF. Ele gosta tanto de você. Vamos embora? Eu tô doido. Bora, vem, Gerinho. Botafogo, Flamengo. Quem ganha? Pra mim dá Botafogo. Esse João Filho é um traíra, né não? Vai jantar com boi e tá torcendo contra o Flamengo. Aí tem Santos e São Paulo, né também? É Santos e São Paulo, é? Não, é Santos e Corinthians. Ah, Santos e Corinthians. Quem ganha? Pra mim dá Santos. É mesmo, João Filho? Tá bom. Então, na opinião de João Filho, Flamengo e Corinthians perdem. Valeu, gente. Um grande abraço. Amanhã, 3h30. Tudo de Itapipoca e casa. Eu vou narrar esse jogo. E no domingo, Delton Sá, também, 3h30. Barbalha e Guarani do Inaldão. Com Demontier Tenório, enfim, todo o timaço participando, fazendo as informações aqui no sábado à tarde e no domingo à tarde no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409 99.